Shalom, shalom, gente. Vou só enviar o link. Amém. Só vou enviar o link aqui. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Como vocês estão? Eu tô um pouquinho nervosa. Glória a Deus. Aleluia. Só vou trocar o fundo, senão me perco toda. Glória a Deus. Vamos esperar só mais um minutinho, pelo menos, para mais gente entrar, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Shalom. Tô com meu coração a mil. Glória a Deus. Já manda aí, gente, pro pessoal, para eles assistirem. Tô com frio e tô tomando tereré. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, gente. Shalom. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, Tianice. Amém. Bom, 7:01, já esperei um minutinho. Então vamos começar. Te convido a fechar os seus olhos. Vocês estão me ouvindo bem? Só para mim saber antes de começar, vocês estão me ouvindo bem? Tá muito alto o som aqui atrás? Aleluia, glória a Jesus. Toda glória, que toda honra seja dada a Deus. Te convido agora a fechar os olhos. Senhor Espírito Santo, você é o nosso principal convidado. Você é imprescindível aqui nesse ambiente. Vem, Senhor Espírito Santo, e toma conta. Eu quebro agora, Pai, no nome de Jesus, toda resistência. No nome de Jesus, Pai, eu quebro agora toda resistência, toda investida do diabo. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me usar, Pai, e que através da minha boca o Senhor possa falar aos corações. Que as pessoas aqui nessa noite, Pai, venham receber cura, venham receber o seu toque, Pai, suave. Espírito Santo, você é imprescindível sobre esse ambiente. Vem e toma o seu lugar aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queria perguntar para vocês se em algum momento vocês já se sentiram pequeno para realizar algo grande, ou se você já se sentiu esquecido pelos amigos, pelos familiares, se você já cometeu erros no passado e acha que o Senhor desistiu de você. Eu já tive por muito tempo esses pensamentos, esses sentimentos, mas hoje eu quero te dizer algo. Deus pode transformar qualquer pessoa e qualquer passado em testemunho. E hoje eu quero te contar uma história. Shalom, Ronan. Uma história, a história da qual eu me identifiquei por muito tempo. Quem aqui já ouviu a passagem, a parábola do filho pródigo? É uma parábola que eu sempre me identifiquei por muito tempo. Lá em Lucas 15, quem quiser procurar aí na Bíblia, quem é crente tá aí com a Bíblia, procura aí Lucas 15, o versículo 11. Amém? A gente vai lendo devagarinho, vai conversando, vai esmiuçando um pouquinho para poder degustar melhor da palavra.
Bom, Lucas 15. Vamos lá então, do versículo 11, vamos ler o 11 até o 14. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais velho, o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Quando eu leio esse versículo 14, eu lembro muito de mim mesma, porque eu sempre fui muito inconstante na presença de Deus. E mais difícil que voltar para a presença de Deus é você ficar naquele ping-pong, que sai da igreja, vai para o mundo, sai do mundo, volta para a igreja. Por que eu falo que é mais difícil quando você já fez isso várias e várias vezes? Porque você começa a ser desacreditado pelas pessoas. E isso começa a te machucar, porque às vezes você fala, não, agora eu vou me firmar. E daí as pessoas vêm e falam, vixe, de novo, isso aí é só foguinho de palha. Ninguém coloca fé na sua mudança. E por mais que você não precise se justificar para ninguém, isso torna o processo ainda mais difícil, porque você já tá lá no fundo do poço, você já tá mal, e não tem ninguém para te dar a mão, porque as pessoas já perderam a esperança que você se levantaria, que você iria de verdade dessa vez. E eu sempre fui muito inconstante na presença de Deus. Mas do mesmo jeito que eu sempre fui inconstante, eu sempre fui intensa. Se eu tava no mundo, eu mergulhava de cabeça. Mas se eu tava na igreja, eu mergulhava de cabeça. Mas de nada adianta ter intensidade se não tiver constância. E isso é algo que eu tenho aprendido, que o Senhor tem me mostrado de uns anos pra cá. Fazer lives era algo que eu já queria muito tempo, porque eu sempre gostei de estar aqui na internet, sempre gostei de conversar por aqui, mas como que eu ia gravar live se eu não tinha constância? Se um dia eu tava aqui gravando, falando de Deus, no outro dia eu tava gravando vídeo dançando. Então era algo assim, muito difícil. E quando eu leio o versículo 14, vamos ler mais uma vez aqui. Para quem tá entrando agora, a gente tá lendo Lucas 15, o versículo agora 14. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Quando eu leio esse versículo, eu começo a me enxergar como essa terra que começou a passar fome. Porque existia um vazio em mim tão grande que por diversas vezes eu preenchia com drogas, com bebidas, com sexo, mas que depois, sempre depois de uma noite muito louca, o outro dia chegava e vinha uma ressaca. E a ressaca, ela não vinha sozinha. Ela vinha acompanhada da depressão, da ansiedade, de crises que me levaram a tentar suicídio por diversas vezes. E tudo isso porque existia um vazio dentro de mim e eu tentava preencher de uma forma errada. Eu tentava preencher com coisas que na verdade só poderia ser preenchido por Deus. Porque quando o Senhor faz a gente, né, ele sopra o Espírito em nós. O Espírito é um compartimento que só é preenchido com Deus, porque isso é uma parte dele em nós. Então não tem como ser preenchido se não for com Deus. E por mais que você tente ser preenchido esse vazio com drogas, com bebida, com mulheres, com homens, enfim, nunca vai ser preenchido. Porque essa frase é muito clichê, mas é muito real, que existe um vazio que só é preenchido por Deus. E vamos agora lá para o versículo 15 e o 16. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo
e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Eu começo a pensar, um jovem que tinha tudo, porque o pai era fazendeiro, então ele não passava necessidade de nada. Pelo contrário, ele não precisava, talvez, ele ajudava, talvez auxiliava o pai dele, mas não tinha aquele trabalho como um escravo. E, de repente, ele precisa convencer um fazendeiro. Eu imagino ele falando assim, pelo amor de Deus, me dá um trabalho, eu não tenho comida, eu não tenho nada. E ele precisa convencer um fazendeiro, e o fazendeiro fala, não, beleza, nas minhas palavras. O fazendeiro fala, beleza, então vai lá e a partir de agora você vai cuidar dos porcos. E naquela época, cuidar de porcos era um serviço considerado de baixo status. Somente os malfeitores, os escravos faziam esse trabalho, porque os porcos eram impuros. E imagina, um filho que tinha tudo, de repente trabalhar com coisas impuras, com porcos. E um trabalho degradante, né, para aquele tempo. E vamos lá continuar agora do 17 ao 19. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O que me chamou a atenção nesses versículos foi que a primeira coisa, quando a ficha cai, a primeira coisa que acontece quando a ficha cai é reconhecer o erro e se arrepender. O filho começa a reconhecer que lá na casa do pai ele era bem tratado, ele era bem cuidado e que de repente ele tá comendo vagens, tá comendo restos. Ele começa a se arrepender, né, de ter saído da casa do pai. Por que se arrepende? Porque ele quer voltar. Então ele começa a se arrepender e ficar constrangido com aquilo tudo. E tão constrangido e envergonhado a ponto de estar disposto a voltar. Mas não como filho, como servo. Tá tão envergonhado, ele deve ter pensado assim, pai, meu Deus, eu envergonhei minha família, eu perdi tudo que eu tinha, né? Mas agora eu não vou voltar como filho, vou voltar como servo. No 20 agora. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Eu quero enfatizar aqui que não importa o quão longe você esteja, o quão enlameado, o quão machucado você esteja, o pai, mesmo de longe, ele te vê. E continuando aqui, né? O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vamos ler de novo, peraí, gente. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai poderia muito bem ter falado assim, não, você tá voltando para minha casa, você me envergonhou. O pai poderia ter muito bem ter obrigado o filho a ficar ali, não dar a herança, mas o prazer do pai é ver o filho ali por vontade própria. Não porque uma herança estava segurando ele, mas porque ele tinha o prazer de estar ali com o pai. O pai podia ter falado, eu te avisei, você envergonhou a nossa família, agora você vai ser servo. Eu vou aceitar suas condições de servo, vou
Mas a Bíblia relata que o pai viu o filho e, cheio de compaixão, correu ao encontro. O pai correu, abraçou e beijou. E trazendo para nós, eu digo com toda a propriedade, o pai te vê. Todas as vezes que você chora sozinho, todas as vezes que você diz não aguentar mais, todas as vezes que talvez depois de um dia de serviço, de trabalho, que você passou o dia angustiado, você chega na sua casa, você chora, você se sente sozinho, o pai te vê, o pai está à sua espera. Ele te espera cheio de amor, de braços abertos pela sua volta, para poder te abraçar, te limpar e dizer: filho, quanto eu esperei por este momento. E lá no 23, o pai fala: matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. O pai não quer saber de passado, ele quer apenas te limpar. Ele quer apenas te curar de todas as feridas, de todas as marcas que foram deixadas em você. Quando ele diz: coloque um anel no dedo, ele está falando: eu estou fazendo um novo compromisso, eu estou reafirmando o meu compromisso com o meu filho. O pai queria refazer a aliança, o compromisso com o filho. Quando ele fala sandálias nos pés, as sandálias nos protegem, para que a gente não venha pisar e se machucar. As sandálias, ela te protege para não pisar em lugares que machucam. Então o Senhor, ele muitas vezes vai começar, quando você entra na presença dele, muitas vezes ele vai te tirar de lugares, não porque ele quer te deixar sozinho, mas pela proteção, para te poupar de muitas coisas. Representa também a dignidade restaurada. E aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 24. Não importa, pois... Glória a Deus. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos ler de novo? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu ressalto aqui de novo. Não importa o seu passado. Não importa as coisas mais feias que você já fez. Não importa o que os outros pensam de você. Se você caiu em si, se você se arrependeu, reconheceu tudo, não importa quem você foi um dia, não importa o que as pessoas pensam ou falem de você, é o Pai que te justifica e é Ele que te espera de braços abertos, louco para te dar amor, para te limpar de todas as machucaduras que fizeram. O Pai te espera de braços abertos, pronto para te abraçar, pronto para te limpar de todas as dores, de todas as feridas, te colocando roupas novas, colocando anel no seu dedo, reafirmando hoje uma aliança com você. As sandálias, colocando novas sandálias. E o que é lindo é que o pai fala: matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O Pai te espera com um banquete. O Pai te espera com um banquete. Aleluia. Chega de comer lavagem do mundo. Chega de se contentar com o pouco. Chega de se contentar com as migalhas que o diabo te oferece. Que a partir de hoje você comece a degustar do banquete que o Senhor te proporciona. Que a partir de hoje você comece a sentar à mesa com Ele, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Gente, eu sei assim que Malemar durou 20 minutos, mas é isso que eu tenho para dizer para você hoje.
Que no nome de Jesus o Senhor possa te tocar, possa te fazer refletir, que você comece a reconhecer os erros, que você comece a sentir esse amor que é tão forte, que você comece a... Ai, que lindo, que delícia sentir a presença de Deus. Não sei se vocês estão sentindo aí, mas eu tô sentindo uma presença tão doce. Que se eu pudesse, eu ficava aqui, gente. Na verdade, eu vou fechar a live e vou continuar aqui, porque eu tô sentindo uma presença tão doce. Que hoje você possa reconhecer, se arrepender e voltar atrás, porque o Pai te espera de braços abertos. O Pai está pronto para te limpar, pronto para te curar, pronto para fazer uma nova aliança com você. Não importa o seu passado, não importa o que as pessoas pensem de você. Comece a se importar apenas com o que o Senhor pensa ao seu respeito. Depois que eu comecei a entender que a minha identidade não dependia de pessoas, não dependia... Oh, aleluia, meu Deus. Depois que eu comecei a entender que a minha identidade não dependia do que os outros pensavam sobre mim, depois que eu entendi que eu não precisava agradar fulano e ciclano, depois que eu aprendi que eu sou filha, que eu sou amada, que eu não devo mais me satisfazer com as migalhas do diabo, tudo na minha vida mudou. Depois que a identidade do Pai foi ativada em mim, depois que eu entendi que eu sou filha, que Ele é meu Pai, a minha vida nunca mais foi a mesma. Para encerrar esse momento, eu convido você a fechar novamente os olhos, para que a gente possa orar encerrando. Amém? Como diz o meu pastor, se eu passar disso vai ser carne. Então, feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos pela liberdade de poder te adorar, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo e todo o tempo o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos limpado dia após dia. Porque o Senhor tem ativado identidade, Pai, no nosso coração. No nome de Jesus, Pai, que pessoas, Pai, que sementes foram plantadas e comecem a germinar através dessa palavra. Que no nome de Jesus, Pai, pessoas, Pai, venham ser transformadas. Que o Espírito Santo, Pai, comece a constranger essas pessoas e apontar, Pai, nelas mesmas, no individual, Pai, qual é o erro. Qual é o erro, Pai, no nome de Jesus, e que elas comecem a se arrepender. Que comecem a sentir o seu amor, Pai, que constrange. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, que elas comecem a entender que o Senhor está de braços abertos. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que elas comecem a entender que o Senhor está aqui, Pai, para abraçar, para limpar. No nome de Jesus, para colocar sandálias novas, novas vestes, Deus. No nome de Jesus, anel no dedo, fazendo um compromisso. Reafirmando a aliança, Pai, que talvez foi quebrada. No nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito, Pai, possa alcançar cada um aqui nessa live. No nome de Jesus, é isso que eu oro. E já te agradeço, crendo que o Senhor tocou vidas aqui, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque eu não era ninguém. E ainda assim não mereço nada, mas é a sua graça, Pai, que tem me sustentado. É a sua graça, Pai, porque eu não mereço,
mas a sua graça, Pai, me auxilia todos os dias e me dá força. Obrigado, Jesus, porque o mundo não deu nada por mim, mas o Senhor deu o seu único filho pela minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, eu encerro essa live. Amém, amém, amém. Que você possa ser tocado, que você possa ter sido tocado pelo Senhor. E compartilhe essa live, eu vou deixar ela salva. Então você compartilha com seus amigos, com a sua família. Amém? Que a sua noite seja muito abençoada e que você tenha um sono, o sono dos justos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.